Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Urgente está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo. A análise a quente. Hoje o Rodrigo Viana está de folga, estava no N1 para quem acompanhou. E eu tô aqui esquentando o lugarzinho de Rodrigo Viana, que já vai estar de volta. Hoje é quinta-feira, pessoal, dia 6 de agosto de 2026. Tem muita notícia por aqui. Comigo, a postos, já está a Laura Couto na nossa redação, preparando, esquentando os motores para o nosso noticiário. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Gabi. Sempre muito bom ter você aqui no ICL Urgente. Boa tarde para toda a nossa audiência que está nos assistindo pelos nossos canais parceiros, nossos canais no YouTube, também nas plataformas de áudio. Muita gente escuta a gente no Spotify. Eu quero convidar você que está nos assistindo ao vivo para participar da nossa enquete. A gente sempre coloca uma enquete no YouTube, no começo do programa, sobre um tema que a gente vai tratar aqui no ICL Urgente, né, Gabi? E a enquete de hoje é a seguinte, tá na tela. Você acha que Flávio vai trocar de vice? E as opções são sim, ele ainda quer uma mulher, não, ele já enrolou demais para escolher, e a terceira opção é talvez só se a Michelle Bolsonaro topar ser vice. Gabi, vamos lá. Vamos lá, Laura, trazendo já a enquete no nosso começo de programa. Você vota e nos acompanha pelo YouTube, pelos nossos canais. E a gente começa, claro, com o nosso noticiário. Começa com acusações bem graves. Na verdade, a Procuradoria-Geral da República pediu novas diligências sobre aquele caso, aquela acusação de estupro de vulnerável contra o vice de Flávio Bolsonaro. O deputado federal Alfredo Gaspar, do PL, foi anunciado ontem oficialmente na chapa do Flávio Bolsonaro. Ele que é de Alagoas. E a ideia da PGR é ampliar o escopo da apuração, né? Então, envolvendo o caso antes de apresentar, de fato, um parecer ao Supremo Tribunal Federal. Tá aí na tela, aqui a nossa manchete, você pode ler a reportagem completa no iclnoticias.com.br. A Procuradoria entende que ainda não tem elementos suficientes e optou, então, por aprofundar a coleta dessas informações. Vamos entender melhor com a Laura Couto. Laura. Gabi, esse caso está parado na PGR desde abril desse ano, quando o relator no STF, o ministro Gilmar Mendes, pediu uma manifestação da PGR depois de uma solicitação da Polícia Federal. Já a origem da acusação de estupro de vulnerável partiu de uma denúncia de dois parlamentares, o Lindbergh Farias, que é deputado pelo PT do Rio, e a senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul. Esses dois alegam que o Gaspar teria estuprado uma adolescente anos atrás e que a relação não consensual teria resultado inclusive no nascimento de um filho do parlamentar com essa menor de idade. A Polícia Federal já usou essa denúncia aí para pedir autorização do STF para investigar o caso, já que o Gaspar é um deputado federal, né? Então ele possui foro privilegiado. O Alfredo Gaspar, ele nega as acusações, ele afirma ser alvo de perseguição política e também diz que essa história divulgada toda envolveria, na verdade, um primo dele e que mesmo assim não houve crime nenhum, Gabi. Agora, Laura, o Gilmar Mendes, o ministro do STF, está aguardando, então, a conclusão dessas diligências, desse levantamento novo pela Polícia Federal, para decidir se vai autorizar ou se não vai um inquérito formal contra o Alfredo Gaspar, envolvendo essa história toda que a Laura muito bem explicou aqui. Mas, de qualquer forma, o Flávio Bolsonaro fez a sua escolha, né? Até a nossa enquete na abertura vai nesse sentido. Será que ele vai manter o Alfredo Gaspar nessa posição de vice? Ou ali são mais informações, desconfortos dos bastidores, dos aliados do Flávio Bolsonaro? Porque pode ser isso também, né? Mas ele não esperou bater o martelo das investigações antes de escolher o vice que está sendo acusado. Seguindo ainda nesse assunto, o deputado Lindbergh Farias procurou o líder do Partido Liberal na Câmara, que é o Sóstenes Cavalcante, para tratar desse assunto. Vamos entender essa história. O Lindbergh, ele afirmou ao Sóstenes que quando ele fez a denúncia, aí a imagem do deputado Lindbergh na tela, quando ele fez a denúncia em março desse ano, ele não pretendia explorar o tema politicamente e que vai manter a mesma postura agora que o Gaspar foi escolhido como vice do Flávio. À época, o Gaspar estava à frente da CPMI do INSS, então era um outro contexto. Ele disse para o Sóstenes, Lindbergh, que fez apenas o que cabia a ele, né, como parlamentar.
E que agora a Polícia Federal e o STF, então, precisam dar o seguimento correto para esse assunto. O Lindbergh disse, abre aspas, eu não vou ficar fazendo carga em cima disso. Foi o que ele falou. Não vou ficar em cima do Alfredo Gaspar. Mais detalhes com a Laura Couto. Gabi, o deputado federal do Partido Liberal, Sóstenes Cavalcante, confirmou esse encontro com o Lindbergh, só que acontece que o Sóstenes ele tirou outra conclusão da conversa. Ele entendeu que o Lindbergh buscou um acordo no qual o petista divulgaria uma nota de retratação para o Alfredo Gaspar pela denúncia, e aí, em troca, o vice do Flávio retiraria os processos contra o petista. Isso porque, em reação à denúncia de estupro de vulnerável, o Alfredo Gaspar moveu uma notícia-crime contra o Lindbergh e também contra a Soraya Tronic por coação no curso do processo, calúnia e injúria. O vice do Flávio também processou os dois por danos morais. Do outro lado, o Lindbergh disse que está preparando sim uma nota, mas que não tem nada de retratação, Gabi. Ele só vai se posicionar publicamente sobre essa situação, né? Sobre essa denúncia que ele fez. Pois é, e o Flávio Bolsonaro, ele demorou para tomar essa decisão também, né? Foi ali aos 45 do segundo tempo, na data limite, que ele precisava apresentar o nome do vice. Muita gente esperava que fosse ser uma mulher. Ele enrolou, acabou escolhendo o Alfredo Gaspar, né? Um vice que tem essa imagem manchada. É claro que a investigação precisa continuar, mas fato é que essas acusações existem contra ele. A gente já explicou muito aqui o funcionamento, em que patamar agora jurídico esse caso está. Mas é um momento que a campanha do Flávio Bolsonaro, aliás, tudo que a campanha do Flávio não precisa agora é que mais uma bomba caia no colo deles, né? O Alfredo Gaspar para vice, ali tem uma ala dentro do partido, do PL, que ficou bem desconfortável. Eu falei isso agora há pouco, né? Agora, o incômodo, ele é principalmente com uma figura ali, que é o coordenador da campanha, o Rogério Marinho. E ele já vinha sendo cobrado antes. A gente tem conversado muito aqui no ICL sobre isso, sobre ele ser um centralizador até na campanha do Flávio Bolsonaro, das decisões, e que ele não consegue atrair também nenhuma legenda, nenhum partido para a coligação. O Centrão optou por neutralidade. Ninguém quis fechar com Flávio Bolsonaro e isso está sendo ali muito colado à imagem e às decisões também do Rogério Marinho. E agora tem essa chapa puro sangue, porque o Alfredo Gaspar também foi para o Partido Liberal no primeiro semestre desse ano e a situação está muito pior. Vamos entender esse clima. Laura, explica pra gente. Gabi, a escolha do Alfredo Gaspar, além de ser uma tentativa de aceno ao Centrão, como a gente já comentou aqui no ICL, também foi uma saída rápida para evitar uma nova crise interna no Partido Liberal e, consequentemente, na campanha do Flávio. A história é a seguinte, Gabi. O próprio senador Rogério Marinho, que está com o filme queimado, como você comentou, por não conseguir nenhuma coligação, ele mesmo chegou a ser considerado nas últimas semanas como uma alternativa aí para ser vice na chapa do filho do Bolsonaro. Acontece que o Marinho foi barrado por uma ala aí ligada ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que continua causando diretamente dos Estados Unidos. Então, o Gaspar acabou surgindo aí como uma saída para evitar essa disputa interna e de quebra também agradar aí o Arthur Lira. A escolha do Alfredo Gaspar recebeu sim o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro, só que essa decisão foi dada numa negociação restrita com o Flávio Bolsonaro, Valdemar Costa Neto e o próprio Rogério Marinho. E o anúncio foi organizado de última hora, então os demais aliados ficaram de fora e ficaram aí irritados com toda essa situação, Gabi. Torta de climão, né, Laura? Tem uma frase aqui do Jornal Globo, que é uma apuração, na verdade, do Jornal Globo, que eu acho que resume muito bem essa história que você estava explicando aqui. Um dirigente do PL resumiu a insatisfação dele e de outros aliados da seguinte maneira: Marinho não conseguiu 1 segundo a mais de tempo de televisão para o Flávio Bolsonaro. E é verdade, né? Sem coligação nenhuma, o Flávio ele vai ter 4 minutos e 20 segundos em cada bloco da propaganda eleitoral e o presidente Lula tem uma coligação mais ampla, então vai ter quase ali 1 minuto a mais, 5 minutos e 30 segundos de tempo de TV. Agora, trazendo aqui uma outra manchete sobre trazer os inimigos para perto. Tem uma frase assim, né, uma máxima de que mantém os seus inimigos mais perto de você para poder observar os movimentos. É mais ou menos por aí, né?
O presidente Lula, olha aqui a manchete no G1, em meio à tensão com os Estados Unidos, Lula diz a aliados que pode falar com Donald Trump, só que a data ainda não está definida. É isso, o presidente Lula tem conversado com os aliados e estão sendo feitas tratativas para ele ter uma conversa, mais uma conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E pode até ser na próxima semana, apesar de ainda não ter data. Não é isso, Laura? Gabi, por mais complicado, né, que seja conversar com o Trump, faz parte também de uma estratégia, né, clara do governo brasileiro, que é de cortar as asinhas do Marco Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano e o principal agitador aí dessas medidas unilaterais contra o Brasil, em conluio com os Bolsonaro, principalmente o Eduardo, que está lá nos Estados Unidos. Isso porque, por mais independente, talvez, que o Rubio seja nos ataques à América Latina e o Brasil, ele ainda está subordinado ao presidente Donald Trump, que, como a gente sabe, pode ser convencido pelo Lula, como nos últimos encontros, a gente sabe que isso já aconteceu. Então agora a expectativa no Palácio do Planalto é de que essa nova conversa entre os dois possa acontecer na próxima semana, como você mencionou, a data ainda não foi definida e, além disso, a equipe do Lula não começou bem a preparar os temas a serem abordados, caso a reunião se confirme, mas a ideia aí é ir pelo caminho diplomático, né, Gabi? Essa possibilidade de encontro com o Trump talvez esteja acontecendo no momento mais tenso das relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos, que está ali numa gradação de chantagem diplomática contra o nosso país. Agora, a atenção especificamente está em torno daquela revogação do visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos, que é a Maria Luísa Viotti. Na avaliação do Palácio do Planalto, ali a leitura é de que essa medida adotada pelo governo Trump é uma nova tentativa de interferência nas nossas eleições, né? Agora em 2026. E o governo brasileiro também já descarta dar o aval diplomático ao deputado da Flórida, o Daniel Pérez. Caso você não se lembre, era meio que essa moeda de troca, né, que o governo Trump queria. Quer dizer, vocês dão o aval para o Daniel Pérez, que a gente escolheu, e aí a gente libera a Viotti para continuar fazendo o trabalho dela. Uma chantagem pura, né? Ele foi indicado, como eu disse, pelo Trump para o posto de embaixador estadunidense aqui no Brasil. Antes disso, até o governo brasileiro, olha aí, a Maria Viotti, né, embaixadora, que teve essa medida do governo Trump adotada em relação ao visto dela. Antes disso, o governo Lula já tinha decidido também barrar a entrada de 2 funcionários do secretário de Estado lá dos Estados Unidos, portanto, a ala mais ideológica, que é a do Marco Rubio, para que eles não viessem aqui para o Brasil, porque antes disso saiu uma reportagem investigativa lá na imprensa internacional apontando que o que esses 2 funcionários queriam fazer aqui era gerar desconfianças nas urnas, ou seja, mais uma atitude, mais uma ação de ingerência contra o nosso país. Então, tudo isso foi criando um caldo, né? Eu nem citei aqui Javier Milei na convenção, xingando o presidente Lula, as nossas instituições, o ministro Alexandre de Moraes. Enfim, também a decisão sobre o Comando Vermelho e o PCC abrindo margem para que se tomasse medidas contra o nosso país, né? Medidas de retaliação. Então, tudo isso tem gerado um clima realmente muito ruim nas relações diplomáticas, mas a gente sabe também que o Itamaraty, o presidente Lula, tem isso historicamente na gênese, né, de ter essa negociação até o máximo que der, né, se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, permitir, porque a gente sabe que dali a gente pode esperar de tudo. Mas voltando à política nacional, vamos falar agora de atualizações sobre o encontro do presidente Lula com o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. O saldo dessa conversa, de mais de 3 horas, foi positivo, só que o clima não estava tão ameno assim no início desse encontro. E acho que nem poderia ser diferente, né, pessoal? Porque o presidente Lula e o Davi Alcolumbre, eles estavam rompidos desde o primeiro semestre, desde abril, porque foi um movimento articulado no Senado, principalmente pelo Davi Alcolumbre, rejeitando o nome do advogado-geral da União, o Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal, talvez uma das maiores puxadas de tapete da história. A Laura vai trazer os detalhes aqui.
Gabi, de acordo com a colunista do Globo, Bela Megali, esse clima estava tenso e também com muita lavação de roupa suja, e a conversa só começou a fluir depois de cerca de meia hora, com troca de acusações e reclamações. Com esse final positivo que você mencionou, uma nova reunião foi marcada para acontecer entre os dois até o fim da semana. Não vai contar com o ministro Alexandre de Moraes, nem com o ministro Cristiano Zanin, que estavam nesse primeiro encontro, inclusive que aconteceu na casa do ministro Alexandre de Moraes, e aí os presidentes do Executivo e do Legislativo, eles devem conversar sobre a PEC do fim da escala 6x1, que está parada no Senado e que o Alcolumbre já disse que quer votar depois das eleições, e também falar sobre uma possível nova indicação do AGU Jorge Messias para o STF, Gabi. Pois é, Laura, isso até foi conversado lá atrás, sobre o presidente Lula tentar insistir com a indicação do Jorge Messias mais uma vez, mas seria muita desmoralização também se fosse rejeitado de novo. Não tem um limite, né? O presidente Lula poderia indicar de novo, o Senado poderia recusar, inclusive de novo, mas seria uma desmoralização. E até tem o pessoal que faz a análise de que deveria ser o nome de uma mulher negra, porque geraria um constrangimento maior para os parlamentares se eles recusassem o nome de uma figura, né, que traria diversidade para o STF. Só que, por outro lado, você não sabe exatamente ali quem votou contra. Então, esse é um cálculo que tem sido feito. O presidente Lula continua apostando no nome do Jorge Messias, mas precisa calcular exatamente qual vai ser o momento disso acontecer. E tem um outro aspecto que a Laura trouxe aí, que é a questão do fim da escala 6x1, que é uma pauta importantíssima para o governo, inclusive uma pauta de campanha eleitoral que poderia ser muito capitaneada pelo presidente Lula, só que seria uma corrida contra o tempo tentar aprovar isso agora, né? Eu estava aqui pegando até as datas exatamente, por causa das eleições, tem as sessões deliberativas da Câmara e do Senado, né, que são feitas de uma maneira muito rápida ali. Tem uma janela de 2 semanas, que teria que ter um esforço muito concentrado entre os dias 10 e 14 de agosto, a gente já está se aproximando dessa data, e 31 de agosto a 3 de setembro. Então, teria que ter uma costura muito bem feita com, inclusive, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Parece que essa primeira reunião foi até positiva, né? Precisaria de uma construção de consenso para viabilizar a aprovação dessa matéria, que é uma pauta de toda a sociedade. O fim da escala 6x1 é uma urgência e seria a primeira notícia positiva para os trabalhadores brasileiros depois de tanto tempo, depois de tantos reveses, depois da reforma trabalhista. Mas seguimos aqui. Não estão se entendendo legal. De quem que eu estou falando? O ministro do STF, André Mendonça, se reuniu hoje com o ministro da Justiça do governo Lula, Wellington César Lima e Silva. O encontro foi uma tentativa de reduzir a tensão entre o Mendonça e a Polícia Federal. A reportagem completa do Kleber Lourenço você encontra no nosso site do ICL Notícias. E claro que Laura Couto também traz todos os detalhes dessa história para vocês. Sim, Gabi, essa reunião foi articulada por ninguém mais, ninguém menos do que Jorge Messias, o advogado-geral da União, que a gente estava comentando até agora. O Messias, ele tem uma boa relação tanto com o Wellington quanto com o ministro Mendonça. E aí, segundo auxiliares dos ministros presentes na reunião, que foram ouvidos pelo ICL Notícias, a conversa, que durou mais ou menos 2 horas, teve como objetivo reconstruir a interlocução institucional e também baixar os ânimos entre o Mendonça e a cúpula da PF, porque a relação entre os dois piorou muito, né, nos últimos meses. Essa tensão gira principalmente em torno dos desdobramentos da investigação sobre as fraudes bilionárias do INSS. O Mendonça, que é o relator do caso, determinou que a PF encaminhasse todos os documentos brutos produzidos na investigação para o gabinete dele no Supremo, além de também ter determinado que tudo que a PF tem que informar qualquer alteração aí na equipe de delegados do caso. Não precisa nem falar que essa decisão não foi muito bem aceita entre a cúpula da Polícia Federal, né, Gabi? E aí, em resposta, todos os 27 superintendentes regionais aí da PF divulgaram uma nota defendendo a independência da corporação frente ao Supremo, Gabi. Não precisa falar mesmo que foi um mal-estar generalizado, né, Laura? Aliás, essa não é a primeira vez que isso acontece, mas uma nota que vem a público. Aí o clima fica bastante diferente. Mas a gente segue aqui porque não vai rolar. O que não vai rolar? Os ministros do STF estão avaliando
que existe uma chance assim zero do ministro Alexandre de Moraes voltar atrás e revogar as restrições de visitas que foram impostas ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Toda essa história gira em torno daquela carta que o Jair Bolsonaro fez e o Flávio Bolsonaro foi para as redes sociais ler a carta do pai, que estava falando que ele seria o herdeiro político, né? O escolhido do Jair Bolsonaro. Então, a defesa do Bolsonaro recorreu na semana passada contra a decisão que proibiu as visitas ao ex-presidente com finalidade político-eleitoral, muito clara, e se o Alexandre de Moraes não revogar essa decisão, né, essa proibição, os advogados do Bolsonaro já sinalizaram, já se posicionaram, eles vão apelar para a primeira turma, tentando reverter de qualquer maneira essa decisão. Na terça-feira, o ministro relator deu um prazo de 5 dias para a PGR se posicionar sobre esse caso. Mas tudo indica que a situação vai continuar como está. Inclusive, politicamente, que é uma decisão ali que acaba saindo no paralelo, mas politicamente isso acaba deixando o Jair Bolsonaro mais isolado, né? Quando ele estava na Papudim, ele recebia visitas com mais frequência, as decisões do Jair Bolsonaro ficavam mais claras também para o público. Hoje fica uma coisa meio indefinida em quem tem realmente acesso ao Jair Bolsonaro ou não, além da própria Michelle, né? Que, aliás, não tem ido a nenhum evento importante que ela tem que aparecer com o Flávio Bolsonaro. Ela sempre dá a desculpa que ela precisa ficar em casa, cuidando do marido. Da última vez, ela até disse que precisava cozinhar para o Jair Bolsonaro. Por isso que ela não podia comparecer. Virou uma desculpa perfeita para Michelle Bolsonaro. Então, acho que ela não vai querer que ele saia da prisão domiciliar tão cedo. Mas seguimos. Trato feito. A direção do PSB em Minas Gerais decidiu fechar uma aliança com o PT no estado. Agora, o ex-procurador de Justiça, o Jarbas Soares, vai ocupar o cargo de vice-governador na chapa encabeçada pelo deputado federal Patrus Ananias. A composição também deve incluir as indicações para o Senado de Marília Campos, do PT, e da ex-prefeita de Contagem, Áurea Carolina, do PSOL, que também já esteve no Congresso Nacional, né? Agora, com o Patrus como candidato e o Jarbas como vice, vocês estão vendo aí na tela, só para identificar, tá? O Patrus é esse que está de camisa branca e o Jarbas é o que está ao lado dele, de camisa mais escura. Os dois aqui da ponta são os filhos, os respectivos filhos. Mas o Patrus como candidato e o Jarbas aqui como vice, a chapa está repetindo uma aliança que é nacional, né? Do presidente Lula e do vice-Geraldo Alckmin. Então, PT e PSB no âmbito nacional também é quase que uma dobradinha da dobradinha. Essa história, então, que você acompanha em Minas Gerais, está ficando arrumadinho até. A chapa do PT e do PSB está ajeitadinha, está pronta para o confronto. Do lado da direita, a coisa não está bem assim, né? Está uma bagunça, a corrida para o governo de uma maneira geral, né? E isso, você já sabe, você viu que envolveu muitas lágrimas, né? Muitas idas e vindas, em convenção também, em pedido de arrependimento, querendo voltar atrás. É claro que eu estou falando do Cleitinho Azevedo, essa figura que apareceu na vida dos mineiros. A Laura vai nos ajudar a entender essa história. Ô, Laura, essa novela não tinha acabado? Gabi, parece até piada, né? Mas a gente está presenciando aqui a reviravolta da reviravolta da reviravolta, como disse o Bruno, nosso redator aqui. Nem novela tem isso, né? Porque o Republicanos de Minas ainda não abriu mão da possibilidade de lançar o senador Cleitinho ao governo do estado. A história é a seguinte: mesmo com o fim do prazo das convenções partidárias, as legendas e federações ainda têm até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas formais. Com isso, o Republicanos de Minas decidiu, depois de uma reunião ali com os dirigentes na tarde dessa quarta-feira, no caso ontem, né, que vai disputar os cargos de governador, vice e senador de forma isolada, ou seja, numa chapa pura. Então, embora a ata da reunião não tenha citado o Cleitinho diretamente, o partido ainda cogita lançar aí o senador ao Palácio dos Tiradentes, Gabi. Pois é, Laura, e essa história aí do Cleitinho, eu acho que já deu o que tinha que dar, né? Os mineiros acho que também já acham.
O próprio presidente do partido disse, olha, não tem como, seria um desrespeito com o povo mineiro dar mais essa chance aí para você, né? Foi taxativo, ali na frente de todo mundo, na convenção, tomou o microfone e falou, olha, não vai dar, ontem você apareceu chorando. Aquela história, né? Não tinha um amigo para avisar quando ele divulgou aquele vídeo chorando, né? Mas se arrependeu ali muito rapidamente, foi tentar voltar atrás e agora acabou embaralhando muito o cenário político, a estrutura política para a direita em Minas Gerais, e é um lugar muito assim fundamental, chave, é uma peça-chave para decidir a eleição. Então, a direita está tentando se rearrumar. Acho que o PT com o PSB já estão mais alinhados nesse sentido. Vamos trazer uma outra notícia aqui, uma decisão histórica e inédita. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça condenou o ministro Marco Buzzi à perda do cargo pelas acusações de importunação sexual. Esse aqui. A condenação que aconteceu a partir de um processo administrativo disciplinar, depois que o Buzzi foi acusado de assédio por uma jovem de 18 anos. E os 28 ministros que estavam presentes no plenário, eles votaram pela condenação do Buzzi. 4 opinaram pela aposentadoria compulsória, que antes era mais usual no judiciário, né, para esse tipo de acusação. Agora, a Advocacia Geral da União precisa abrir um processo no Supremo Tribunal Federal para oficializar essa demissão, só que no STJ a cadeira do Buzzi já é considerada vaga. Essa é uma decisão importantíssima para as mulheres, né, para nós. O assédio, ele não pode ser premiado com aposentadoria compulsória, mas era isso que acontecia. A partir de agora, eu espero que a gente tenha um marco para que mais mulheres se sintam encorajadas a denunciar e a não se calar diante de assédio e diante de outras denúncias também de violência contra as mulheres. Vamos em frente. A Justiça do Rio de Janeiro acolheu um pedido do Ministério Público e aumentou as penas dos ex-policiais Rony Lessa e Elcio Queiroz. Você deve se lembrar desses 2 nomes. Eles foram condenados pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes. Laura, explica melhor essa decisão para a gente, por que aumentar a pena? Gabi, nesse recurso, o Ministério Público apontou que as penas que tinham sido fixadas não tinham considerado as consequências dos crimes, como a repercussão internacional e também ataques às instituições democráticas. Então, a pena do Rony Lessa aumentou de 78 anos e 9 meses para 81 anos e 10 meses de reclusão. O ex-policial ele admitiu, na delação premiada dele, ter atirado contra a vereadora. Já a pena do Elcio Queiroz saltou de 59 anos e 8 meses para 76 anos e 6 meses. O Queiroz foi responsável por dirigir o carro que foi usado no crime. Só para reforçar aqui, a Marielle foi assassinada no dia 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro, a mando dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, que também foram condenados pelo crime, Gabi. Muito bom, Laura. A Laura explicou aqui, né? Então, pelas consequências que esse crime teve, né? Repercussão internacional. Quando a gente fala de eleição, toda vez que falamos de eleição e de violência política contra as mulheres, a Marielle Franco virou um símbolo também na política e para as mulheres, e tem esse marco da decisão finalmente condenando os assassinos da Marielle, e agora uma decisão que considera no escopo mais amplo também. Mudando de assunto, 62 bilhões e meio de reais é o montante que as famílias brasileiras perderam para as bets em 2025. Essa conclusão é parte da 3ª edição do Boletim Fiscal dos Estados Brasileiros, elaborado pelo Concefaz, que é o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda. Ao mesmo tempo, as bets movimentaram mais de 350 bilhões em transferências via Pix. Lembrando que as casas de apostas não geram empregos no Brasil, pagam pouquíssimo imposto, fiscalização é uma piada, né, muito baixa. E muitas delas também são localizadas em paraísos fiscais. Eu não vou entrar aqui nem no mérito de como isso impacta na renda e na saúde mental das pessoas. Vou aproveitar para me despedir de Laura Cotio aqui. Obrigada, Laura. E até uma próxima. Bom estar aqui com você. Valeu, Gabi. Eu sempre adoro quando você vem aqui no Céu Urgente. A gente também tem o resultado da nossa enquete. Deixa eu pegar aqui.
Olha só, vou pedir para o pessoal colocar na tela também o resultado da nossa enquete. A gente perguntou no começo do programa se você acha que o Flávio Bolsonaro vai trocar de vice. E aí a resposta com mais votos foi aí, não, ele já enrolou demais, com 50% dos votos. Depois ficou, talvez, só se a Michelle topar, com 34%. E sim, ele ainda quer uma mulher na chapa, com 16% dos votos. Gabi, eu fico por aqui. Obrigada, Laura. Valeu. Até a próxima. Amanhã, Laura Cote está de volta junto com o Rodrigo Viana. E eu quero te trazer um recado aqui no Urgente sobre a extrema-direita e como ela usa o dinheiro. O que é mercadoria na mão da extrema-direita? Vamos descobrir com o professor Castro Rocha, que é um estudioso, um pesquisador desse tema, está sempre ali pesquisando o submundo da extrema-direita para entender o funcionamento. É o Siga o Dinheiro. Dia 3 de agosto, 8 horas da noite, o professor vai revelar todas as estratégias da extrema-direita para cativar, para conseguir dinheiro com os seus seguidores. Então vai lá em iclurgente.com.br, 3 de agosto, 8 da noite. Aproveito também para me despedir de você. Vem aí o N2 agora, eu já vou correr lá para sentar na nossa bancada, também com Pedro Costa Júnior, Chico Sá. Boa noite, até amanhã. Você percebeu que culparam o número 13 pela derrota brasileira na Copa? E isso não é coincidência nenhuma, porque de um jeito ou de outro, eles encontrariam um inimigo para colocar, porque a estratégia da extrema-direita depende de sempre, a todo instante, todos os dias, ter um inimigo, não só para atacar, mas para marketear. Porque a extrema-direita, no final das contas, é um grande, talvez hoje no mundo, o maior dos negócios. E essa visão nunca foi verdadeiramente compreendida pelas pessoas. O professor João César Castro Rocha, maior especialista no Brasil em extrema-direita, professor do ICL, resolveu fazer uma investigação a fundo. E o resultado? Uma aula, no dia 13 de agosto, às 8 horas da noite, uma quinta-feira, sobre quem financia a extrema-direita no Brasil. O resultado? É chocante, inacreditável. E chamem todos seus amigos para assistir também. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.